Tudo certo? Então, assim, quando for resolver esse tipo de questão, precisa analisar caso a caso. E precisamos lembrar do básico em relação à vírgula. Então, gente, como é que vocês estão? Conseguindo estudar? Vamos falar aqui nessa nossa aula de agora sobre pontuação. As questões de pontuação costumam aparecer bastante no Prof. Letras. Vocês vão ver aí que são as questões que nós temos talvez o maior número de modelos e exemplos. E o foco quase sempre é na nossa amada e por alguns temida vírgula, correto? Então vamos aqui, ó. Essa primeira questão foi da seleção de 2017, prova de 2017. Fazemos sempre o mesmo procedimento, né? Primeiro nós vamos às questões em que são retirados trechos lá da prova, do texto, e depois a gente vai ampliar para os textos maiores, para as questões que abordam mais o entendimento global do texto. Então, prosseguindo aqui, tá? O leitor em questão aqui é o leitor de obras literárias, as quais, por suas características, colaboraram para formar o sujeito. Em relação às vírgulas presentes no período, é correto afirmar. Vamos lá, então nós temos aqui, ó, 3 vírgulas indicadas. A primeira vírgula, a segunda vírgula e a terceira vírgula. Vamos só dar uma recapitulada aqui no básico que a gente sabe sobre vírgula, né? Vamos pensar assim, que um período é uma caixinha, certo? Uma caixinha. Então, tem a caixinha número 1, tem a caixinha número 2, tem a caixinha número 3 e a caixinha número 4. Tá, Marcos, mas o que são essas caixinhas? A gente pode dizer que a caixinha 1 representa o sujeito, a caixinha 2 representa o verbo, a caixinha 3 representa os complementos verbais e a caixinha 4 representa as circunstâncias, né? Circunstâncias, expressões adverbiais. Opa, deu chabu aqui, vou apagar. Então, a caixinha 4 representa as circunstâncias. O que nós vamos ter aqui com relação ao uso da vírgula? Entre as caixinhas 1, 2 e 3, ou entre as caixinhas 1 e 2 e as caixinhas 2 e 3, a gente vai partir da seguinte premissa. Ou duas, ou nenhuma. Por que ou duas ou nenhuma? A gente sabe, a gente aprende que não se separa com vírgula sujeito de verbo, nem o verbo de seu complemento. Ok? Até aí? Porém, se forem termos intercalados, termos intercalados ou antepostos, intercalados, nós vamos empregar duas vírgulas para isolar esses termos. E o que é um termo intercalado? Vamos lá, relembrar. Termos intercalados podem ser aposto, vocativo, expressões explicativas,
expressões retificadoras, expressões adverbiais, como orações, advérbios, até orações adverbiais mesmo, e as orações adjetivas. Basicamente isso. Orações adjetiva explicativa. Até aqui, ok, né? Orações adjetivas e explicativas. Então, esses carinhas aqui, eles sempre vão ser isolados por vírgula, quando eles forem intercalados dentro aqui desse contexto de sujeito, verbo e complementos. Como eles vão ser isolados por vírgula, a gente vai ter uma vírgula antes dele e uma vírgula depois. Tudo ok até aí? Basicamente é isso. Então vamos analisar aqui as vírgulas que foram empregadas. Tá? Nós temos aqui o leitor em questão, aqui é o leitor de obras literárias, as quais colaboram para formar o sujeito. Então aqui, ó, nesse elemento aqui, nessa oração, as quais colaboram para formar o sujeito, nós temos uma oração adjetiva explicativa. Como eu sei que é a oração adjetiva explicativa? O pronome relativo quais, né? O pronome relativo qual, o qual, a qual, os quais e as quais, eles sempre serão... Vou mudar aqui para não apagar a vírgula que a gente vai analisar ainda. Ele é típico de orações adjetivas explicativas. Não vamos esquecer disso. Ok? Então, a gente pode afirmar que essa vírgula aqui, essa primeira vírgula aqui, ela foi utilizada para introduzir o quê? A nossa oração, adjetiva explicativa. Ok? É o uso obrigatório. Certo? Então já podemos afirmar que é isso. Essa segunda oração, vou botar de uma cor diferente para a gente poder localizar. Essa segunda oração, ela quebra a oração adjetiva explicativa, que é essa aqui, as quais colaboram para formar o sujeito. Observe, obras literárias, vírgula, as quais colaboram para formar o sujeito. Ela quebra essa oração, ela é colocada ali no meio dessa oração, antes da oração aparecer, logo depois do pronome relativo. Então, a gente já pode imaginar que aqui vai entrar alguma expressão que está intercalada. E a expressão intercalada é essa aqui, ó, por suas características. É uma expressão explicativa, né? Por conta de suas características, devido às suas características. Então, essa vírgula aqui, ela está indicando o início de uma expressão explicativa. Ok? Bom, e essa outra aqui? Essa terceira vírgula aqui. Essa terceira vírgula aqui, a gente pode dizer que ela está encerrando, finalizando essa oração adjetiva explicativa. Então, olha só, vamos lá. A primeira vírgula
por conta de estar iniciando uma oração adjetiva explicativa, ela é uma vírgula obrigatória. Sintaticamente, ela é obrigatória. Ok? Obrigatória. A segunda vírgula, ela também é obrigatória. E a terceira vírgula também. Todas as três vírgulas aqui são obrigatórias. Ok? Vamos lá. Se a segunda vírgula for excluída, se essa aqui for excluída, há apenas alteração de sentido. Vamos lá. Se eu excluir essa vírgula, as quais por suas características colaboram para formar o sujeito, há apenas alteração de sentido? Lembra que a gente já falou sobre essas palavras perigosas. Apenas alteração de sentido, apenas, tá? Se a gente viu que ela isola termos, um termo explicativo, não é alteração de sentido que a gente vai ter aqui. Correto? Então, a gente vai ter aqui uma falha. Porque se só a segunda vírgula for alterada, essa daqui vai estar indicando um erro de pontuação. Eu posso eliminar essas duas vírgulas. Elas podem ser eliminadas. Tá? Porém, tem que ser as duas. Ou é uma, ou é nenhuma, ou são as duas. Ok? Então, essa aqui a gente lima, a gente elimina. Opa, não é aqui não, é aqui. Essa aqui a gente tira. Eita! Aqui. Se a primeira vírgula for excluída, há apenas alteração de sentido. Vamos lá. Se a gente excluir a primeira vírgula, essa oração, as quais por suas características colaboram para formar o sujeito, ela deixa de ser explicativa e ela passa a ser restritiva. Ou seja, continua correto gramaticalmente, mas com alteração de sentido. Porque a vírgula isolando a oração adjetiva é o que indica que ela ali é uma oração adjetiva explicativa. Retirando essa primeira vírgula, sobram essas outras duas, mas por conta de ser uma expressão explicativa. Então, há mudança de sentido? Sim. Há apenas mudança de sentido? Aí a gente já pode questionar por quê. Esse quais aqui, ele é típico de oração explicativa. Vamos deixar aqui então uma interrogaçãozinha para a gente ver se era esse o gabarito que a banca estava querendo. Certo? Se a primeira vírgula, essa daqui, e a segunda, essa daqui, forem excluídas, não há alteração de sentido, mas comete-se infração à norma padrão. Vamos lá. Se eu retirar a segunda, não há alteração de sentido, mas é um erro de infração à norma padrão. Certo? É um erro de infração à norma padrão. Porque ou eu uso duas ou eu não uso nenhuma nesse tipo de estrutura linguística aqui.
Se a primeira e a segunda se a primeira for excluída, não há alteração de sentido, já vimos que há. Torna-se uma adjetiva restritiva. Então a gente também desconsidera isso daqui, porque há alteração de sentido e comete-se infração à norma padrão. Letra D. Se a segunda e a terceira forem excluídas, se essa daqui e essa daqui forem excluídas, há alteração de sentido, olha aí, hein? Há alteração de sentido, mas não se comete infração à norma padrão. Vamos lá. Se eu retirar a segunda e a terceira, eu vou ter ainda uma expressão explicativa que não está indicada por vírgula. Pode acontecer. É uma expressão curta, né? 3 palavras, por suas características. Não provoca confusão interpretativa no texto, na frase. Então, não se comete infração à norma padrão realmente. Não se comete. Porém, indicar que retirar essa segunda vírgula aqui provoca alteração de sentido é um erro. Porque não vai provocar alteração de sentido. Certo? O que nós vamos ter aqui, vamos continuar tendo uma oração adjetiva explicativa, porque a vírgula que indica a oração explicativa vai continuar aqui. Porque o período, a oração termina justamente no fim do período. A oração adjetiva termina no fim do período. Então não tem por que ter uma vírgula aqui. Se o texto continuasse, blá, 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 teria que ter uma vírgula aqui, não é o caso. Então, recapitulando, se tirar essa vírgula aqui e essa daqui, não se comete infração à norma padrão, ok? Porém, ainda não há alteração de sentido, não existe alteração de sentido porque a vírgula que indica o sentido expresso pela oração adjetiva é essa primeira aqui. Então, voltamos aqui, mesmo com essa dúvida, né, com esse questionamento que a gente pode ter com relação ao pronome relativo qual, a gente se garante e indica que a letra B é o nosso gabarito dessa questão. Tudo certo? Então, assim, quando for resolver esse tipo de questão, precisa analisar caso a caso. E precisamos lembrar do básico em relação à vírgula. Do básico em relação à vírgula. Tudo bem? Questão tranquila, questão fácil. E vamos seguir para a próxima pergunta aqui sobre pontuação também. Gabarito letra B.